Olá, mais uma vez estamos aqui reunidos no podcast No Seu Tempo, podcast de espiritualidade e espiritismo. Vamos continuar com o estudo do livro O Nosso Lar e, neste caso, vamos iniciar o estudo no capítulo 16, Confidências. Mas antes, queremos pedir a Jesus, aos nossos guias, aos nossos amigos espirituais, para que possam estar connosco, para que eu possa explicar da melhor forma possível para que todos entendamos perfeitamente este 16º capítulo e para que quem ouvir também possa assimilar estas explicações que vou tentar dar e também assimilar o que André Luís nos vai transcrevendo no texto. Agradecemos a Jesus por permitir-nos este momento e vamos iniciar o capítulo 16, Confidências. Depois de receber as orientações amorosas de sua mãe, isto, no capítulo 15, como se recordam, como André Luís sentia. Consolou-me a palavra maternal, menciona André Luís, reorganizando-me as energias interiores. Minha mãe comentava ao serviço como se for uma bênção às dores e dificuldades, levando-as a certeza de alegrias e lições sublimes. Inesperado e inexprimível contentamento banhava-me o espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me de estranho modo. Sentia-me outro, mais alegre, animado e feliz. Ora bem, aqui nesta parte inicial deste 16º capítulo, porque é que o serviço seria uma bênção às dores e dificuldades, levando-os a créditos de alegria e lições sublimes? Bem, eu entendo que todo o serviço, no sentido de servir e ser útil, nos exige algum tipo de esforço pelo bem comum e do semelhante, nos tirando da inatividade e da ociosidade, nos ocupando a mente em doação de nós mesmos, de nos afastar das próprias dores e dificuldades, do egoísmo, proporcionando-nos o prazer em ajudar o exercício e desenvolvimento das capacidades que são as lições sublimes. Na Revista Espírita de 1958, o Espírito São Luís menciona: eu vos digo que a força não foi dada ao homem, nem a inteligência ao seu espírito para consumir os dias de ociosidade, mas para ser útil aos semelhantes. Ora, aquele cujas mãos estiverem desocupadas e o espírito ocioso será punido e deverá recomeçar a sua tarefa. Também Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 563, onde pergunta: são incessantes as ocupações dos espíritos? E a resposta do espírito é a seguinte: incessantes sim, porque sempre ativos são os seus pensamentos, pois vivem pelo pensamento. Mas é importante não identificar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais do homem. Essas mesmas atividades lhes constituem um gozo, pela consciência que têm de ser úteis. E na questão 564, haverá espíritos que se conservem desocupados sem se ocuparem em alguma coisa útil? Pergunta Allan Kardec, e a resposta é a seguinte: mas esse estado é temporário e depende do desenvolvimento de suas inteligências. Certamente há espíritos desocupados, como há homens que só vivem para si mesmos. Mas essa ociosidade pesa sobre eles, e cedo ou tarde o desejo por grilhos faz necessária a atividade, e felizes se sentirão por poderem se tornar úteis. Estamos referindo aos espíritos que hão de chegar ao ponto de terem consciência de si mesmo e de seu livre-arbítrio, porque, em sua origem, todos são quais crianças que acabam de nascer e que agem mais por instinto que vontade expressa.
muito importante. Mas aqui vamos agora ler o que despertou a curiosidade de André Luiz em relação à sua mãe. André Luiz menciona, exclamou comovido: "Oh, minha mãe, deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação. Que sublimes encantamentos espirituais. Que felicidade!" Ela, a mãe de André Luiz, esboçou um sorriso significativo e retrucou: "A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho e maior dedicação. Não se ponhas que tua mãe permaneça em visões contemplativas, à distância dos deveres justos. Devo fazer sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro. É antes revelação de responsabilidade necessária." Ora, aqui está uma questão importante. Em que esfera habitará a mãe de André Luiz? Bem, anteriormente, quando André Luiz estranhou que sua mãe não o tinha visitado, Lísias havia-lhe explicado isto no capítulo 7, mencionando: "Não vive em nosso lar, habita as esferas mais altas, onde trabalha não somente por você." Isto mencionou Lísias. Ora bem, o nosso lar é uma colónia onde habitam espíritos ainda imperfeitos, vinculados à matéria, que se preparam para uma nova encarnação. Sua mãe, portanto, representa qualidades morais acima dessa condição, que lhe permita situar-se entre bons espíritos, já dedicados à prática do bem. E que noção que se tem normalmente das ocupações de espíritos nas esferas superiores? Bem, assim como a grande maioria das pessoas que desconhecem as características das organizações espirituais mais elevadas, André Luiz imaginou tratar-se de uma região onde vive-se encantamento e meditações sublimes. No entanto, sua mãe o corrige, dizendo, recordam-se um pouco no texto: "A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho e maior abnegação." Ora, aqui está uma coisa curiosa, e vou mencionar a questão 562 do Livro dos Espíritos. Já não tendo o que adquirir, o espírito da ordem mais elevada se encontram em repouso absoluto, ou lhes tocam ocupações? Pergunta Allan Kardec, e a resposta dos espíritos superiores só é a seguinte: o que vocês querem da eternidade? A desocupação eterna seria uma eterna angústia. E na questão 562A, de que natureza são as ocupações? Pergunta Allan Kardec. Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro e velar porque sejam cumpridas. Muito importante isto. Mas também, o que é que significará estas palavras de "minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro. É antes revelação de responsabilidade necessária", como menciona a mãe de André Luiz. Eu penso que os espíritos já em estado mais elevado têm no serviço uma obrigação prazerosa e natural que o alimenta por empregar as suas potências no bem comum daqueles a quem possa ajudar. E se comenta sobre o trabalho intenso, não é por queixas ou lamentações, mas para exemplificar o verdadeiro caminho da felicidade. Continuando, a mãe de André Luiz: "Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Muitas entidades desencarnando permanecem agarradas ao lar terrestre, a pretexto de muitos amarem os que demoram no mundo carnal. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Desde minha vinda, então, procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos." Ora bem, aqui, porque muitas entidades encarnando permanecem agarradas ao lado terrestre, a pretexto de muitos amarem os que demoram no mundo carnal. Esta
parte do parágrafo que a mãe de André Luís menciona, o que é que será? Bem, a permanência dos espíritos em seus lares após o desencarne é sinal de apego material e possessividade afetiva, falta de esclarecimento sobre as leis que regem o universo, a chamada grande família universal, e carente de compreensão sobre o amor divino, que zela por todos os seus filhos através das leis sublimes e de espíritos protetores que trabalham para o bem dos seus tutelados. Importante, essa aproximação com os seus entes encarnados pode resultar em processo obsessivo, gerado pela preocupação constante em sua mente, provocando mal-estar entre eles, desequilíbrios físicos, espirituais e grande desarmonia no lar, que tanto quer ajudar, mas sem as condições necessárias. E esta é uma situação que acontece muitas vezes. Por vezes, a questão da obsessão que nós encarnados podemos sentir, a questão de desequilíbrios que nós possamos sentir, tudo isso provocado, por vezes, não só por espíritos que nos querem mal, mas também por aqueles que gostam tanto de nós, mas que ainda não têm condições para nos ajudar, e a sua presença desequilibra-nos emocionalmente, espiritualmente. Por vezes, quando os nossos entes queridos partem para o mundo espiritual, para o mundo real, digamos assim, que este mundo onde estamos é um mundo transitório simplesmente, nós vemos, não nos vemos para não prender ao mundo material, não os vemos querer sempre ao pé de nós, não os vemos por tudo e por nada, choramos por eles e queremos que eles estejam junto de nós, ajudando-nos a resolver os nossos problemas, as nossas situações. Nós devemos sim rezar para que eles possam caminhar, terem o seu caminho espiritual, fazerem o seu caminho, e quando chegarem a um ponto que possam nos ajudar e que nos ajudem. Mas também esse é o nosso conhecimento, e se nós não temos este tipo de conhecimento, e se nós queremos tê-los entre nós ainda, mesmo estando eles já no plano espiritual, nós estamos a ser egoístas e estamos a iniciar um processo obsessivo também perante eles. E quando chegarmos ao mundo espiritual, nós próprios não iremos compreender o amor divino, mas sim compreender um processo obsessivo que continuamos a ter, um processo obsessivo que nós devíamos de ultrapassar, tendo conhecimentos espirituais do que o espírito faz, executa, onde os espíritos possam estar quando chegam ao plano espiritual. Vejamos a orientação do ministro Clarêncio a uma mãe que, em desespero, desejava somente ajudar os filhos encarnados em sofrimento. Isto no capítulo 13, recordam-se, onde ele menciona: que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar alguma coisa? Não devido à sua dedicação aos seus filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá, como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo, para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faz necessária a interferência de muitos a quem tínhamos ajudado por nossa vez. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é a lei eterna. Mas também aqui, porque é que seria que na vida espiritual é necessário, porque na vida espiritual é necessário trabalhar para conquistar o direito de ajudar aquele que tanto amamos? Bem, vejamos, como já vimos anteriormente, é uma questão de cooperação justa, de união de esforços necessários a um auxílio efetivo. Só se conquista a assistência dos amigos espirituais através do merecimento. O espírito trabalha, conquista créditos e os emprega no bem e nos seus afetos, e consequentemente transforma a obrigação do trabalho na alegria de ajudar e ser útil. A preocupação, o sofrimento, as inquietações decorrentes dos problemas e as dificuldades dos entes queridos caracterizam grande desarmonia espiritual. E como ajudá-los sem o equilíbrio necessário? É essencial que o espírito se trate e
esclareça através do trabalho. E que inesperada notícia André Luís recebeu sobre seu pai? Vejamos. Pergunta André Luís à mãe. E meu pai? Perguntei. Onde está? Por que não veio com a senhora? Minha mãe estampou singular expressão no rosto e respondeu. Teu pai. Há 12 anos que está numa zona de trevas compactas, no umbral. Na terra, sempre nos parecera fiel às tradições da família, enraizado ao cavalheirismo, do alto comércio e cujos quadros pertenceu até ao fim da existência, e o fervor do culto externo, em matéria religiosa, mas no fundo era fraco e mantinha ligações escondidas fora do nosso lar. 2 delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas, e tão logo desencarnou o meu pobre Laerte, a passagem do umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas a quem fizera muitas promessas aguardavam-no ansiosas, prendendo de novo nas teias da ilusão. Ora, aqui, esta parte do texto em que a mãe fala sobre o pai de André Luís, ao desencarnar, o espírito encontra todos os familiares e amigos terrenos já desencarnados. Vejamos que o reencontro com os amigos familiares na vida espiritual depende da condição dos envolvidos e região onde encontra-se. É o que a mãe de André Luís referiu sobre o pai. E vejamos no Evangelho sobre o Espiritismo, segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 4, item 18, no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados, pela afeição, pela simpatia, pela semelhança das inclinações. Felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. E de um livro dos Espíritos, na pergunta 286, deixando os seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? E a resposta é a seguinte: imediatamente não é o termo próprio. Como já dissemos, é necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesmo e descarregue o véu material. Na questão 289, pergunta Allan Kardec: nossos parentes e amigos costumam vir ao nosso encontro quando deixamos a Terra? E a resposta dos espíritos superiores é sim. Os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados e a felicita, como se regressasse uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a se desprender dos laços corporais. É uma graça concedida aos espíritos é uma graça concedida aos bons espíritos lhes virem ao encontro dos que amam, ao passo que aqueles que se acham sujos permanecem em isolamento, ou têm junto de si a rodeá-lo os que se assemelham. É uma punição. Isto é o que estava exatamente a acontecer com o pai de André Luís. Mas todas as verdades de uma alma são reveladas após o desencarne. É importante isto, e vejamos. Na condição espiritual, somos o que somos. Sem a matéria bruta da aparência da máscara e da mentira, tudo se revela. Pois vejamos este pequeno trecho em Lucas. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Porque a qualquer que tiver lhes será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhes será tirado. E é importante isto porque falando do livro dos Espíritos, na introdução ao estudo da doutrina espírita, no item 6, onde menciona Allan Kardec, eles, os espíritos superiores, nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Finalmente, ensinam que no mundo dos espíritos
Onde nada fica escondido, a hipocrisia será desmascarada e todas as suas perversidades são reveladas. Que a presença inevitável e constante daqueles a quem procedemos mal é um castigo reservado a nós, que ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos corresponde o sofrimento e a felicidade que desconhecemos na Terra. Muito importante, sim senhor. Então, e agora vejamos, continua a mãe de André Luís no texto. A princípio, isto sou o pai, claro, ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico a alma se encontra tal qual vive interiormente. Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual, nem a existência desvelada de outros amigos nossos, tendo gasto muitos anos a fingir, viciar a visão espiritual, restringir o padrão vibratório, e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente na mente e no coração. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo o seu espírito. De algum modo, lutou, repelindo as tentações, mas caiu afinal novamente envolvido na sombra, por falta de perseverança no bem e reto pensamento. Ora bem, parando aqui o texto, como é possível que o espírito desencarnado não perceba a presença dos seus entes queridos e amigos na vida espiritual? É que, após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Isto quer dizer que a vida espiritual é o que vivemos em nosso mundo íntimo. São os pensamentos, sentimentos constantes que definem o padrão vibratório em que estamos mergulhados e irradiamos. É nesta frequência que se sintonizam as vibrações semelhantes, e tudo que está em padrão vibratório superior foge à capacidade da percepção e registro do espírito. Pois sabemos que tudo vibra e irradia no universo. Tudo é força, luz e vida. Penetra a natureza em seus átomos uma energia infinita, a origem de todos os fenómenos. Identicamente, cada espírito livre e encarnado possui, conforme o seu grau de adiantamento e de pureza, uma irradiação cada vez mais rápida, intensa e luminosa. A lei das atrações e correspondências rege todas as coisas. As vibrações atraindo vibrações similares, aproximando e vinculam a alma os corações e os pensamentos. Nossos maus desejos e ambições criam em torno de nós uma atmosfera fluídica e impura. Propicia a ação de influências da mesma ordem, ao passo que as nobres aspirações atraem as salutares vibrações e irradiam das esferas superiores. Vou repetir. Nossos maus desejos e ambições criam em torno de nós uma atmosfera fluídica impura, propícia à ação de influências da mesma ordem, ao passo que nobres aspirações atraem os salutares vibrações, as irradiações das esferas superiores. A escala evolutiva comporta planos sucessivos e superpostos. Em cada um deles, os seres são dotados do mesmo estado vibratório e de meios similares de percepção que lhes permitem reconhecer mutuamente, ao passo que se lhes conservam invisíveis e muitas vezes mesmo inacessíveis os seres dos planos superiores, em consequência do seu estado vibratório mais acelerado e das suas condições de vida mais súteis e mais perfeitas. É o que aos espíritos acontece entre si, conforme os seus diferentes graus de purificação, e a nós mesmos em relação a eles. E voltando ao texto, pergunta a André Luís: não há, porém, meios de subtraí-lo a tais baixezas? Responde a mãe de André Luís:
Ah, meu filho, eu o visito frequentemente. Ele, porém, não me percebe. Seu potencial vibratório é ainda muito baixo. Tento atraí-lo ao bom caminho, pela inspiração, mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento, de quando em quando, sem obter resoluções sérias. As infelizes, das quais se tornou prisioneiro, retiram-no às minhas sugestões. Ora aqui, parando aqui o texto, o que leva um espírito a não aceitar inspirações elevadas, mas entrega-se às influências negativas. Vou tentar explicar, é que é a semelhança de padrão vibratório que aproxima as almas. A sintonia espiritual decorre das atrações, da simpatia, dos interesses comuns, da afinidade com os sentimentos e propósitos. É através dela que as almas se permitem e são influenciadas. Os espíritos inferiores influenciam pelo desejo de vingança, de realização no mal, no sofrimento, na desarmonia, na fraqueza de sentimentos de culpa. Os bons inspiram ao bem, respeitando sempre o livre-arbítrio de cada espírito. Ora, aqui, Allan Kardec, no livro Espíritos, na questão 278, evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou a antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal como é entre vós. Constituem um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias unidos pelos laços de simpatia e pelos fins a que visam. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem; os maus, pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas, pela necessidade de se acharem entre os que se assemelham. E pergunta Allan Kardec na questão 498, será por não poder lutar contra espíritos malévolos que um espírito protetor deixa que o seu protegido se transvida a vida? A resposta do espírito superior é a seguinte: não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas o seu protegido sai mais instruído e perfeito. Auxilia-o sempre com seus conselhos, dando por meio dos bons pensamentos que lhes inspira, porém, que quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido, o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta forças aos espíritos maldosos, e todo o seu poder vem de facto de vocês não fazerem a resistência a eles. E vejamos agora a continuação do texto em que a mãe de André Luís continua. Venho trabalhando intensamente a desafio. Solicitei um amparo de amigos em 5 núcleos diversos da atividade espiritual mais elevada, inclusive aqui em nosso lar. Certa vez, Clarencio quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração, mas inutilmente. Não é possível acender em candeia sem óleo e sem pavio. Precisamos da aceitação mental de Laerte para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. No entanto, o pobrezinho permanece inato em si mesmo. Entre a indiferença e a revolta. E bem, aqui nesta parte do texto, porque não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio, como diz a mãe de André Luís. Bem, vejamos. Os seus ensinamentos, Jesus utilizou várias vezes a candeia como simbologia para a luz espiritual, e com certeza essa luz só lhe é possível a partir da preparação interior, através da própria vontade, como o óleo e o pavio. Em Lucas, este pequeno apontamento é muito importante. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. E o que é que significará
esta parte que a mãe da André Luiz menciona, precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levantá-lo e abrir a visão espiritual. Pois fechamos. Com a mente vinculada aos erros cometidos e aos prazeres terrenos, para ser ajudado espiritualmente, o pai de André Luiz necessitaria desejar e se esforçar para sair daquele condicionamento. Porém, sem a firmeza e dedicação necessária para se autoajudar e levar-o para o padrão vibratório, a sua visão espiritual permanece estacionada naquelas influências. Essa é a consequência para todos aqueles que não se preparam na vida material, dedicando-se à sua melhoria íntima, para manter acesa a sua candeia, ou seja, a sua luz espiritual. E por mais que a mãe de André Luiz se esforce em ajudá-lo, inclusive com a colaboração de bons amigos espirituais, só depende dele permitir essa assistência. E voltemos ao texto. Depois de longa pausa, suspirou continuando, a mãe de André Luiz. Talvez não saibas ainda que as tuas irmãs Clara e Priscila vivem hoje igualmente no umbral, agarrados à crosta da terra. Sou forçada a atender às necessidades de todos. Meu único auxílio direto repousava na cooperação afetuosa de tua irmã Luísa, aquela que partiu quando eras pequenino. Luísa esperou-me aqui muitos anos. Foi meu braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à família terrena. Ultimamente, contudo, depois de lutar corajosamente ao meu lado em benefício teu pai, de ti e das irmãs, tão grande é a perturbação dos nossos familiares ainda na terra, que voltou semana passada, a fim de reencarnar entre eles, num gesto heroico de sublime renúncia. Espero, pois, que te restabeleças em breve, para que possamos desdobrar atividades no bem. Ora bem, porque é que a mãe de André Luiz é compelida a atender as necessidades de todos os familiares? Bem, fica evidente que o estado espiritual mais elevado da mãe de André Luiz, que não mede esforços ao trabalho áspero para ajudar os seus entes queridos. No entanto, ainda é um espírito em evolução, que reconhece a sua parcela de responsabilidade nas falhas dos filhos, como ela menciona, na posição de mãe terrestre, nem sempre conseguiu orientar como convinha. Também o trabalho para reajustamento do coração, como ela menciona no capítulo 15. Se a mãe de André Luiz não auxilia os familiares, eles ficam sem auxílio? Assim, nenhum ser está desamparado. Mesmo os que sofrem no umbral ou nas zonas inferiores estão sob a assistência de bons espíritos. No entanto, é facultado ao espírito trabalhar pelo bem dos seus afetos, possibilitando a atuação mais efetiva na recuperação necessária, com a cooperação dos amigos simpatizantes, digamos assim. Ora bem, aqui se ler um apontamento no Livro dos Médios de Allan Kardec, no capítulo 15, item 182, todos temos um espírito bom ligado a nós, desde o nosso nascimento, que nos tomou sob a sua proteção. Desempenha junto de nós a missão de um pai para com o filho, e a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso através das provações da vida, sendo-se feliz quando correspondemos à sua solicitude, sofre quando nos vê cair. Além do anjo da guarda, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores, que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Contudo, contamos-los entre amigos ou parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com os seus conhecimentos e, não raro, intervindo nos atos da vida. Não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares a se esforçarem por sugerir ideias saudáveis aos protegidos.
Se todos estivéssemos bem certos desta verdade, ninguém deixaria de recorrer com frequência à inspiração do seu anjo de guarda, nos momentos em que não se sabe o que dizer ou fazer. Ora bem, voltemos ao texto. Assombravam-me as informações referentes ao meu pai, menciona André Luís. Que espécie de lutas seriam as dele? Não me pareceria sincero praticante dos preceitos religiosos. Não comungava todos os domingos. Encantado com a dedicação maternal, perguntei. A senhora, entretanto, auxilia o papai. Apesar de a ligação dele com essas mulheres desonradas? Não as classifiquemos assim, ponderou a mãe. Diz antes, meu filho, nossas irmãs doentes, ignorantes ou infelizes. São filhas de nosso pai, igualmente. Não tenho feito intercessões apenas por Laerte, mas também por elas, e estou convencido de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração. Ora bem, o que é que leva um espírito a ter compaixão por aqueles que o prejudicam ou afetaram seus entes queridos? A compaixão para com os inimigos é a compreensão íntima e elevada do amor divino em nós, que não nos permite qualquer tipo de julgamento ou preconceito para com os seus semelhantes, fazendo-nos enxergá-los como espíritos. Perde-se muito tempo alimentando a mágoa e o rancor e o desejo de vingança para com os nossos afetos. Devemos acolhê-los em nosso perdão, indulgência e benevolência, transformando-os em afetos de nosso coração. E mesmo aos espíritos mais perversos, persistentes no mal, devem ser olhados todos com brandura, misericórdia e compaixão, considerando-os como espíritos desviados do caminho, mas que um dia a providência divina reconduzirá ao rebanho. É nosso dever como cristãos auxiliá-los na redenção, conforme nos seja possível. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 6, onde está mencionado, outrora sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Os deuses infernais sucederam aos demónios, que são a mesma coisa. O Espiritismo mostra que esses demónios não são mais do que as almas dos homens perversos, que ainda não se excluíram dos instintos materiais, que ninguém consegue aplacá-los, senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade, que esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também o de reconduzi-los ao caminho do bem e de retribuir para a salvação deles. Esta é uma parte muito importante para esclarecer realmente o que são os chamados demónios, que não existem. E então, que espécie de lutas seriam as deles, do pai de André Luís? Bem, eu entendo que a nossa grande batalha entre o bem e o mal é íntima, das paixões, os vícios, prazeres e tendências inferiores, contra o qual sabemos ser moralmente correto, das virtudes que devemos conquistar para evoluir do fortalecimento da nossa ligação com Deus. Todos nós estamos sujeitos às influências espirituais inferiores e elevadas, mas só predominará nessa luta as sugestões que abraçarmos, aquelas que estiverem mais próximas dos nossos reais desejos. Na Terra, podemos viver de aparências e de mentiras para aqueles que nos cercam. Na vida espiritual somos o que somos e atraímos o que somos. Aqui também mencionando a pergunta 466 do Livro dos Espíritos, melhor
caracterizar isto que eu disse é: porque é que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? E a resposta é a seguinte: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a colocar em prova a fé e a perseverança dos homens na prática do bem. Como espírito que é, tem de progredir na ciência do infinito. Daí, ao passar pelas provas do mal, para chegar ao bem, a nossa missão consiste em te colocar no bom caminho. Desde que sobre ti atuem más influências, é que as atrai, desejando o mal, pois os espíritos inferiores correm a te auxiliarem no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiram mal, eles podem te ajudar para a prática do mal. Se for por cento ao assassínio, tens em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo dessa tendência. Mas outros te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. O comentário de Allan Kardec sobre esta pergunta é o seguinte: é assim que Deus confia na sua confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder uma ou outra das influências contrárias que exercem-se sobre nós. E então vejamos, aproveitando a presença materna, que assunto de seu interesse André Luiz fez. Espantou-me a grande manifestação de renúncia. Pensei subitamente em minha família direta. Senti o velho apego à esposa e aos meus filhos queridos. Perante Clarência e Lisias, decidia sempre reprimir sentimentos e calar indagações, mas o olhar materno encorajava-me. Alguma coisa me fazia sentir que a minha mãe não se demoraria muito tempo ao meu lado. Aproveitando um minuto que corria rápido, interroguei: a senhora que tem acompanhado o papai devotamente, nada poderá informar relativamente a Célia e às crianças? Agora ansioso um instante de voltar a casa, a fim de auxiliá-los. Oh, minhas imensas saudades devem ser igualmente compartilhadas por eles. Como deve sofrer a minha desventurada esposa com esta separação? Ora bem, todo o espírito procura as notícias dos seus familiares encarnados. É que, vejamos, geralmente da mesma forma que sentimos saudades nos nossos entes queridos que já partiram para a vida espiritual, os encarnados vinculados aos sentimentos verdadeiros que levam daqui sentem falta dos seus afetos e preocupam-se com os seus destinos. São sensíveis às dores que deixaram em seus corações pela sua ausência e quando harmonizados procuram auxiliá-los, mas por indisciplina se mantêm junto a eles, podem prejudicá-los em seu desequilíbrio. Ora bem, e vejamos a pergunta 936 do Livro dos Espíritos: de que maneira as dores inconsoláveis dos que ficam na Terra afetam os espíritos que se encarnaram? Bem, a resposta do espírito superior é a seguinte: o espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou, mas uma dor incessante e irracional o afeta dolorosamente, porque vê na dor excessiva deles falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por consequência um obstáculo ao adiantamento dos que choram e talvez o reencontro com eles. O comentário de Allan Kardec sobre esta pergunta é o seguinte: pelas provas evidentes que apresentou da vida futura da presença ao nosso redor daqueles que amamos e da continuidade da sua afeição e dedicação por nós, pelas relações que nos permitem ter com eles, a doutrina espírita nos oferece uma suprema consolação para uma das causas mais legítimas da dor. E voltando ao texto, continua André Luiz: minha mãe esboçou um sorriso triste e acrescentou:
Tenho visitado meus netos periodicamente. Vão bem. E depois de meditar alguns instantes, acentuou: não deves, porém, inquietar-te com o problema de auxiliar a família. Prepara-te em primeiro lugar para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar ao Senhor em pensamento antes de trabalhar na solução que eles requerem. Quis insistir no assunto para colher pormenores, mas a minha mãe não reincidiu nele, esquivando-se delicadamente. A palestra estendeu-se ainda mais longa, envolvendo um sublime conforto. Mais tarde, ela despediu-se. Ora bem, então estamos a chegar ao final deste 16º capítulo. Qual a razão de não fornecerem notícias a André Luís sobre os filhos e a sua própria esposa? É importante, no entendimento, a confiança que se deve ter nos espíritos superiores que zelam por nós, por todos os nossos entes queridos, e cumprir os desígnios divinos na certeza de que sempre buscarão a melhor solução para todas as nossas dificuldades. Se a mãe de André Luís e o ministro Clarencio o aconselham a aguardar, deve acalmar o coração e dedicar-se ao trabalho edificante. Como dizia a mãe de André Luís, prepara-te, em primeiro lugar. E, para finalizar o texto deste 16º capítulo, curioso por saber como conduzia até ali, pedi permissão para acompanhá-la. Afagou-me então carinhosa e disse: não venhas, meu filho. Esperam-te com urgência no Ministério da Comunicação. Esperam-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso aos gabinetes transformatórios. Além disso, preciso ainda avistar-me com o ministro Célio para agradecer a oportunidade desta visita, e deixando na alma duradoura impressão de felicidade, beijou-me e partiu. Ora bem, porque é que a mãe de André Luís seria munida de recursos fluídicos para o regresso da sua jornada? Bem, no plano espiritual, as colónias situam-se em diversas faixas vibratórias da atmosfera fluídica. Vivendo numa zona superior à colónia Nosso Lar, a mãe de André Luís necessitou ajustar a frequência de vibração do seu corpo espiritual para sintonizar-se com aquele ambiente. Ora, agora em retorno, deve elevar-se novamente através dos cursos existentes nos gabinetes transformatórios. Isto é como vejamos, como a vinda do nosso irmão, do nosso mestre, o nosso irmão maior, o nosso mestre Jesus, à Terra, há mais de 2000 anos, também foi o mesmo, porque Jesus, apesar de ser o Cristo da Terra, está de uma forma tão elevada referente a nós que precisou de ser munida de fluídicos para esta jornada poder vir à Terra. E é mesmo para poder voltar ao seu cargo de gestor deste planeta. Ou seja, na passagem das várias diferentes faixas vibratórias que existem, a passagem de espíritos superiores, de espíritos, digamos, mais desenvolvidos espiritualmente para faixas menores, obriga-os a isso, a irem a gabinetes transformatórios para terem ser munidos dos fluidos, dos recursos fluídicos, para que possam regressar de uma forma tranquila ao trabalho que tinham então. Isto é o que acontece no mundo espiritual. Isto é o que nós devemos pensar. O que queremos fazer. Quanto neste 16º capítulo, nós tivemos aqui grandes ensinamentos. Um capítulo de confidências da mãe de André Luís ao seu próprio filho, mas que nos permitiu munir de muitos ensinamentos que necessitamos pensá-los.
interiorizarmos neles e percebermos que esta jornada que estamos a ter aqui na Terra precisa ser munida de várias situações, de várias crenças, pensamentos positivos, de amor ao próximo e entendimento daquilo que acontece quando os nossos entes queridos partem para o mundo espiritual. E aquilo que os nossos entes queridos também necessitam para poderem evoluir no mundo espiritual e poderem nos ajudar-nos a nós continuarmos aqui na Terra. São lições muito importantes que eu quero agradecer desde já Jesus aos meus espíritos que me tenham, que permitiram tentar explicar-vos da melhor forma este 16º capítulo e os ensinamentos que nós tivemos neles. Muito obrigado a todos e até dentro de um par de dias, quando voltarmos para o 17º capítulo. Muita paz.